meu nome, continuou no meio de vós. Esse é o meio que a gente tem hoje, de alguma maneira, para diminuir, né, esse contato físico que a gente normalmente tínhamos e vínhamos desenvolvendo como família, como igreja, até que Deus nos conceda essa oportunidade de novo. Nós vamos seguir por aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor e colocar esse tempo nosso diante dele, em nome de Jesus. Vamos clamar ao nosso papai e em cumprimento ao que Jesus falou. Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais uma tarde, mais um tempo juntos. O nosso propósito aqui é reconhecer a Ti como o Senhor da nossa vida, Senhor da igreja, da Tua igreja. Nós estamos reunidos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. E queremos aproveitar e colocar diante de Ti esse momento em que nosso país passa, nossa nação e o mundo, com essa pandemia. Temos já falado contigo, ó Deus, que o Senhor conhece esse vírus, o Senhor sabe também a solução para esse vírus. E pedimos que o Senhor ilumine os médicos, os cientistas, aqueles que estão pesquisando, estudando, para encontrar uma vacina que vai trazer a cura para essa população que hoje está assustada, sofrendo. Nós oramos a Ti, Pai, porque Tu tens o conhecimento de todas as coisas. Nada está oculto a Ti, nada está perdido perante a Ti, Senhor. E enquanto isso não vem, enquanto o Senhor não dá essa iluminação, que o Senhor continue iluminando nossos corações, nossa mente, para que possamos compreender a Tua vontade para cada dia da nossa vida. E firmar os nossos passos na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos dirigir, a nos guiar, a presidir sobre nós, porque nós, Senhor, confiamos em Ti, esperamos em Ti e somos dependentes de Ti. Não apenas está escrito que sem Ti nada podemos fazer. Nós reconhecemos essa palavra verdadeira em nossas vidas. Sem Ti nada podemos, Senhor. E por isso estamos aqui juntos, reunidos, para falarmos da Tua palavra, para poder receber, Senhor, a Tua palavra em nosso coração, de maneira que possamos experimentar o crescimento que procede de Ti. Toma em Tuas mãos, Pai. Queremos agradecer por aqueles irmãos que foram contraíram o Covid, o qual o Senhor tem sustentado, tem dado vitória, tem trazido cura, tem trazido vida. Nós agradecemos a Ti que a fé deles seja fortalecida, Senhor, nesse tempo também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Colocamos, Pai, em Tuas mãos esse tempo nosso aqui para o louvor e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém, queridos. Passar para o Felipe. Felipe, vamos seguir mais esse tempo aqui, louvando a Deus com canções. Abre teu microfone. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com música. Em nome de Jesus. Amém. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção.
lugar seguro dele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por tua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. A minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Se o medo vem na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo meu ser, esta canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação só em Jesus, só em Jesus. Até voar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por ter conquistado isso a nós, ó Deus. Obrigado por ter nos dado a liberdade em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, ó Deus, revelado, Jesus, em teu Filho, Jesus. Muito obrigado, Pai. Glórias a ti, Senhor. Santo
santo é teu nome, glorificado seja o nome de Jesus. Amém, amados. Só em Jesus a nossa salvação. Glória a Deus. Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Glória a Deus, Pai Afonso. Amém, amados. Muito bom te louvar o Senhor, né? Canções, a música sempre acrescenta na nossa vida, mas quando ela é a palavra cantada, e a palavra cantada, ela traz para nós alento, renova a nossa fé, nossa esperança. Deus seja louvado. Bom, queridos, queria lembrar vocês que nós temos semanalmente tido aí as reuniões. Cada grupo está fazendo da sua maneira, com essa liberdade, né? Alguns irmãos já conseguem ter um contato pessoal dentro dos cuidados prescritos aí. Nós também abrimos aí uma jornada de oração diária. Todo dia, 8 às 9 da manhã, nós temos horário, mesa pastoral, e a gente quer lembrar vocês também com relação àquela palavra de Tiago, capítulo 5, se tem alguém sofrendo, algum enfermo, deve chamar os presbíteros da igreja para que orem. Então, você que tiver alguma necessidade nesse sentido, faz contato com a gente poder incluir você nessa oração. Então, todos os dias, 8 às 9 da manhã, nós já estamos conectados também. Não é uma oração presencial, mas é uma oração via um aplicativo desse que a gente usa na hora. Aí você fazendo contato conosco, nós podemos incluir vocês. Tá bom? Semana que vem, na sexta-feira que vem, querendo Deus, nós vamos ter uma live
o Modesto das Neves, presbítero da igreja no Rio de Janeiro, e ele vai estar conosco falando sobre oração. E, se Deus quiser, é um irmão que sempre foi exemplo para nós, referência nesse assunto. Amém? Hoje está aí o Sérgio Franco, para quem não conhecia o Franco, pouca gente não conhece o Franco. Mas está aí o Franco conosco. Eu fiz esse convite ao Franco para estar com a gente, porque há 21 anos, mais ou menos, há 23 anos, o Franco começou a vir a São Paulo em contato com um casal, uma família, e depois eu passei a vir com ele também algumas viagens, e outros irmãos, até que uma viagem dessa eu acabei ficando. O Franco seguiu. Então, esse trabalho, essa obra, esse tempo que nós estamos aqui, é fruto da vida do Franco. Melhor, é fruto da vida de Cristo no Franco, manifestada em nós. Né? E com a graça de Deus, já são 21 anos que está completando esse mês agora. E o presbitério no Rio de Janeiro, juntamente aí com o Franco, nos enviou para cá. Eu achei muito oportuno que o Franco pudesse, nesse tempo, estar conosco. E está aí, vou passar para ele para a gente ganhar tempo e ele, com liberdade, possa comunicar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar por ele? Silvano, dá para você orar pelo Franco aí, Silvano? Abre teu microfone aí, por favor. Amém, Afonso. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos, primeiramente, te agradecer que a tua bondade e misericórdia nos conduziu para estarmos neste tempo aqui também reunidos como igreja, como família, como corpo. Nós queremos que esse tempo será de edificação, Pai, para cada um dos teus filhos, os membros que o Senhor, Pai, distribuiu a maneira que aprove a tua vontade, Pai. Nós queremos pedir, rogar que o Senhor seja mais uma vez sobre a vida do Franco, dando a ele direção, discernimento, no falar, no transmitir a tua palavra, que a boca dele seja usada para, mais uma vez, falar aos nossos corações, ministrar em nossas vidas, e que possamos findar esse tempo dessa reunião, mais uma vez, edificados com a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, dá ousadia a teu filho, e quanto a nós, também nos dá corações, Pai, voltados a ouvir a tua palavra. Que estejamos sensíveis e, de verdade, Pai, nós precisamos da tua palavra para dia a dia sobrevivermos segundo a tua vontade, Pai, vivermos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, pela vida do Franco, da tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Boa noite. Eu acho que eu já saudei a maioria quando cheguei por aqui, mas pode ser que tenha chegado mais gente depois. Então, boa noite, que a paz de Jesus seja contigo, teu coração. Papai te agasalhe e te conforte, te renove. Que o Espírito Santo te encha com a presença dele, em nome de Jesus. Essa ferramenta, o Zoom, ela permite interação, né? Melhor do que YouTube, qualquer outra ferramenta, porque permite você entrar, perguntar, agregar alguma coisa. Acho que seria legal se pudesse ser assim, Fonsa. Também, se os irmãos pudessem, de alguma forma, também, sei lá, perguntar alguma coisa, adicionar alguma coisa. Sempre as reuniões pelo Zoom, elas proporcionam e acaba sendo de muita edificação, quando os irmãos também têm essa liberdade. Como se estivesse numa casa grande aqui, né? Cada um na janelinha. Como o Fonseca falou outro dia, não há risco de ninguém cair da janela e morrer, né? O Eutico,
Eu escolhi, pode ir à vontade. Se cair da janela, não se machuca. Bem, irmãos, antes de estar com vocês aqui, eu estava com a igreja lá em Itapetim. Itapetim é sertão de Pernambuco, bem divisa com a Paraíba, né? Os irmãos tinham proposto um tema, falar sobre um tema. Por que o tema? Porque eles já algum tempo atrás, já no meio da quarentena, eles começaram a visitar casa por casa, os dois pastores, e cear com os irmãos, e chamar os irmãos para um compromisso. E, segundo eles, foi um tempo assim, muito rico, de muita bênção, e visitando as casas, com todo cuidado, mas estando nas casas principalmente para confirmar aquele compromisso, né? Que depois, conversando com eles, eu alinhei com eles que era o compromisso que a gente tem com Jesus, o compromisso que a gente tem com a palavra de Jesus e com a igreja de Jesus Cristo. Silvano, quando orava agora, ele falou da vontade de Deus e da palavra de Deus. Ele fez um link natural, né? Um link natural. Existe uma relação entre a vontade de Deus e a palavra de Deus, porque ninguém vive a vontade de Deus sem conhecer a palavra de Deus, né? E quando eu falo a palavra de Deus, não é só conhecer a história da Bíblia. Você precisa conhecer principalmente os mandamentos dados por Jesus, pelos apóstolos. Porque, do contrário, você fica sem viver essa vontade. Mesmo que você tenha tido uma experiência com Jesus um dia, você pode começar a ficar assim num vácuo da tua vida espiritual, vivendo, querendo crescer na fé, querendo desenvolver, mas sem um exercício da prática da vontade de Deus, né? Lembrando que Jesus, quando enviou os discípulos para fazer a missão, né, cumprir a missão de fazer discípulos, Marcos registra que ele enviou os discípulos dizendo, ide e pregai, mas Mateus diz, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Você não tem como ensinar alguém a praticar, a guardar, se não for uma coisa prática, né? Você não ensina teoria para as pessoas praticarem a teoria. Você dá aquele ensinamento para a pessoa viver realmente. É assim que termina o Sermão da Montanha. Jesus termina o Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, falando justamente a doutrina dele ali, né? E ele termina dizendo que ele que ouve e pratica, e o que ouve não faz nada, não pratica. Então, ele tinha comunicado ali no Sermão do Monte a vontade de Deus para vários temas, né, da vida. Casamento, a relação com o próprio Deus na oferta, na oração, no jejum, né, nos conflitos humanos, na vingança. Então, ele vai comunicando tudo no adultério, na relação também do ódio, desses conflitos de ódio, morte, tudo que ele veio aprofundando a lei, ele fala de coisa prática, de coisas práticas, e ele falou que tinha que praticar mesmo. Era a única forma de construir sobre a rocha. Era ouvindo e praticando os ensinos de Jesus. Então, é fundamental que a gente conheça essa palavra, essa vontade de Deus, né? Não tem como você saber a vontade de Deus se você não partir para a doutrina, daquilo que a gente chamou. Na verdade, a gente repete uma fala de Mitian. Mitian chama de didaquê, aquilo que a gente chama de didaquê do reino, né? A didaquê é a doutrina de Jesus, são os ensinos práticos de Jesus, vou batizar assim, dizer assim na nossa língua, coisas práticas que a gente pode viver. Pode se depender do Espírito Santo, obviamente, né? Sem o Espírito Santo, vai criar uma lacuna maior ainda na nossa vida. Sem o Espírito Santo, a gente vai ficar sabendo o que Deus quer, mas não conseguindo viver o que Deus quer. E a frustração é maior do que a lei, né? Do que a lei de Moisés. Então, é uma relação profunda, vontade e palavra de Deus. Eu conversei um pouquinho com os irmãos sobre isso agora, uma horinha antes. Acho que Fonseca passou por lá, naquela live, assim. Eu vi o Zuca falando que tinha alguns pastores lá no meio, lá, né? Turma de Itapetim, um pessoal muito querido, né, pela maioria dos irmãos, a maioria dos pastores que conhecem o sertão lá de Pernambuco, tem um vínculo muito bom com aquela turma. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, é que hoje eu acordei com um sonho,
Sabe, eu sonhei que eu estava cantando. Eu sonhei, na verdade, que tinha acabado a pandemia. Nós estávamos assim com mais liberdade de estar juntos. Inclusive, eu animava os irmãos a um ajuntamento maior numa casa, uma casa grande. Então, haviam 2 grupos, eu puxava a galera para estar todo mundo junto. E o Flash tinha gravar, mas tinha composto uma canção. Eu não me lembro da canção inteira, mas o refrão da canção era tudo passa, tudo passa, tudo passa. Mas no meio da canção tinha uma frase que dizia assim, tudo passa, seja cheio do Espírito Santo. Então, assim, tudo passa, mas que sejais cheio do Espírito Santo. Eu acordei, fiquei pensando, eu não sei quantos de vocês conheceram Marcos de Deus, Marcão, né, que partiu para o Senhor, voltou para casa agora em maio. Papai recolheu ele. Mas Marcão tem uma história que marcou a gente, né? Assim, foi muito interessante. Estávamos fazendo uma visita a um casal em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma cidade de Minas Gerais, Juiz de Fora, a cidade onde Bolsonaro levou a facada dele lá, Juiz de Fora. Né? Nós estávamos lá naquela cidade para encaminhar uma família, né? E fomos lá, Cláudio, Marcão e eu, para essa viagem, para essa visita. Viemos de Cataguases e passamos direto a Juiz de Fora. E foi muito interessante que Marcão sempre, Marcão na sua humanidade, como todos nós somos humanos, né? Tem um lado humano, né? Sei que às vezes a gente não aceita nem a nossa humanidade, nem a humanidade dos outros. A gente às vezes acha que o tesouro em vaso de barro muda o barro, mas o tesouro em vaso de barro o barro permanece barro e a excelência do poder de Deus não é nosso. A gente segue barro. E na nossa barrice, né? Desculpa essa neologia, sendo barro, a gente tem as coisas do barro, né? Barro, por exemplo, Marcão tinha 2 coisas assim do barro muito interessantes. Ele esquecia quase tudo, né? Ele era muito conhecido pelo esquecimento dele. Esquecia a mulher, esquecia. A mulher não. Ia buscar a mulher, esquecia a mulher. Esquecia as filhas, esquecia um monte de coisa. Esquecia, mas esquecia de... Um dia eu estava no carro, voltando de um retiro com alguns pastores, Marcão desceu do carro para ir numa padaria comprar pão e eu brinquei com os irmãos, falei, olha, está arriscado quando o Marcão voltar, queria entrar em outro carro, não deu outra. Estava forçando um outro carro do lado. Assim. O cara baixou o vidro, aí ele tomou um susto. Aí viu que não era... Ele ficou assim, o Marcão. E o cara, você ainda bem que eu vi que ele estava distraído, que ele estava pondo na mão, porque o cara podia estar armado, o cara podia fazer um avião, o cara roubando meu carro, Marcão forçando o carro do carro. Então, Marcão, assim, muito na dele, assim. A humanidade dele tinha essas coisas. E uma coisa também que, da humanidade de Marcão é que depois do almoço, meu irmão, a reunião do presbitério ficava muito pesada. Pesada, sabe o que é pesada? Ele dormia. Era fatal ele dar um cochilinho. Fatal. E a gente brincava muito com isso. Porque ele tinha assim, ele costumava registrar tudo numa agenda, toda a nossa conversa, uma letrinha bem pequenininha, né, Afonso? Bem pequenininha. E para a gente provar que ele tá, é pequenininha, mas minúscula. Imagina uma letra minúscula. Minúscula. Para provar que ele tinha dormido, a gente tinha que pegar a agenda dele e mostrar a hora que aquela letra começava a virar um rabisco que parecia até a leitura de um exame desse aí. Tacógrafo. E aí a gente mostrava para ele, dormiu. E a gente chegou lá em Juiz de Fora, eu falei para Marcão, Cláudio também falou. Marcão, não senta nessa cadeira, não. O cara tinha trazido, era um sargento do Exército, ele veio lá de São Gabriel da Cachoeira, para aquela região ali do Amazonas, e trouxe uma cadeira dessas confortáveis. É meio indígena, mas é um negócio muito gostoso. Coisa de índio mesmo, gosta de rede, gosta confortável. E ele, então, depois do almoço, mesmo, aquele almoço, cara, o almoço estava forte também. Quando o Marcão sentou ali, foi fatal. Ele falou, rapaz, Marcão vai dormir. E a conversa comendo solta, a gente tratando o assunto assim, sério, eu fiz um sinalzinho para ele, falei assim, fica aí não. Ele dormia aí. E Cláudio também advertiu o Marcão, mas foi fatal, meu irmão.
Daqui a pouco o Marcão estava em Nárnia já a 1000 por hora. Já fazia assim aquela cadeira, imagina aquela cadeira, a cadeira quase abraçou ele. Vamos para Nárnia. E foi para Nárnia. Foi muito interessante. O que nos marcou nesse dia? É que a gente já estava, o assunto estava andando, o assunto estava andando, o assunto estava andando. E num dado momento do assunto, já bem andado, o Marcão já voltando de Nárnia, ele abriu os olhinhos assim, falou assim, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Eu falei, tá resolvido tudo. Marcão, não tem frase melhor que essa, não tem verdade maior que essa. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que a igreja tem muitas polêmicas, a gente diverge muita coisa da nossa fé. Assim. Embora eu acho que a maioria da doutrina, nós temos unidade. Eu digo nós, cristãos de todo mundo, de todas as denominações possíveis. Nós temos unidade. E se tem uma verdade que todo mundo concorda, é essa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tem outra. Era a resposta para tudo. Para pensar ali. O problema era um problema lá relacional, lá, alguns conflitos. Mas qual é o problema que não se resolve quando se é cheio do Espírito Santo? Todos os problemas da vida, tudo na vida se resolve assim. Essa foi a solução de Deus para o homem. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo estava no Gênesis, sobre a face do abismo, pairando sobre o caos. O Espírito Santo está lá em Apocalipse falando das igrejas da Ásia. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. O Espírito Santo com a igreja diz Maranata. Vem, o Espírito da noiva diz vem. Então, o Espírito Santo é a resposta de Deus. O Espírito Santo, Jesus, nos guiaria a toda a verdade. Não apenas nos ensinaria a verdade. A gente quase não presta atenção nisso. Mas o Espírito Santo nos guia à verdade. Não é um tema de ensinar apenas. Ele revela. Ele leva a gente por caminho, a gente enxerga, a gente vê, a gente encontra a verdade. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, Romanos 5:5. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Eu não sei se você lembra, mas Jesus, lá em João 7, ele chega a dizer o seguinte, 7 do 37 ao 39, ele chega a dizer que o Espírito Santo era uma promessa para que para quem cresce, né? Se alguém tem sede, venha a mim, beba, é esse o convite dele lá de João 7, 17. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele diz que o Espírito Santo de nós é um rio de água viva. Como é que a gente sabe que é do Espírito Santo que ele está falando? Na sequência do texto vai dizer, isso disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Então, a promessa para quem crê. Porque o Espírito, até aquele momento, disse, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o Espírito Santo é um presente para aqueles que creem, mas só foi possível quando Jesus foi glorificado. Então, o Espírito Santo só nos veio quando Jesus foi aceito lá, quando o sacrifício foi aceito. Olha que tremendo. Mas assim, mas o Espírito Santo não está na vida do homem incrédulo ali, ele está convencendo, ele vem e convence, mas ele não habita. Nem na lei ele habitava. O maior homem nascido de mulher da lei foi João Batista. O menor do reino de Deus é maior que João Batista. Porque o menor do reino de Deus foi regenerado pelo poder do Espírito. Ele nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a solução de tudo. O Espírito Santo, como eu falei, a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, mas o Espírito Santo pairava a face do abismo. O Espírito Santo chocou a terra no meio do caos. Então, o Espírito Santo
é que nos permite dar aquele fruto de Gálatas lá. É por meio do Espírito Santo que Jesus veio ao mundo, porque Maria foi grávida pelo Espírito, ficou grávida pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é incontável. Não dá para dizer tudo que o Espírito Santo fez, faz, está fazendo agora no nosso meio e fará. O Espírito Santo, tremendo. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Então, quando o Marcão falou é necessário ser cheio do Espírito Santo, eu falei o quê? Falei, acabou a conversa, não tem mais conversa aqui agora. Porque se aquele casal tivesse ouvido aquela palavra, tivesse crido, está solucionado o problema. Vamos parar de tudo agora, vamos buscar o Espírito Santo. Porque não tem resposta mais completa, mais plena, mais verdadeira para a igreja. Por quê? Porque é por meio do Espírito Santo que a gente vive qualquer mandamento. Voltando, Silvana, aqui da vontade de Deus, eu estava numa... A gente fez uma live que me tinha na quarta-feira passada, né? Falando sobre formação do livro, formação de caráter. E um pouquinho antes, a gente estava trocando umas ideias assim, antes de começar a live, e eu estava agradecendo o Mitian o tempo em que ele esteve conosco na década de 80 falando sobre o senhorio de Jesus. E eu falei, Mitian, tem coisas que marcam a nossa vida para sempre, né? O senhorio de Jesus foi um divisor de águas na nossa vida. Entender que Jesus é o nosso Senhor. E o livro Jesus Cristo é o Senhor, como tem sido uma bênção para tantas pessoas, né? Tem inglês, tem francês, tem armeno, espanhol, português. O livro está em vários idiomas, abençoando um montão de gente ainda. E ele agora está preparando uns vídeos lá em espanhol para abençoar uma galera, uma próxima geração. A gente está falando da próxima geração. Ele estava contando, isso foi a origem, ele estava contando o projeto dele com os vídeos, e eu estava falando com ele, poxa, como foi bom. Aí eu falei assim, agregado a isso, tem outras coisas importantes também que Deus foi nos revelando naquele tempo. Uma delas foi a vida no Espírito. Por quê? Porque não adianta eu saber que Jesus é meu dono, saber o que eu tenho que fazer, mas não saber como fazer. Também a gente pode saber assim, eu sei que Jesus é meu Senhor, ele me deu uma missão, uma ordem, ele mandou eu obedecer, eu conheço de daqui, eu sei quais são as doutrinas de Jesus, eu sei qual é a vontade de Deus na minha vida com relação ao meu casamento, com relação à minha economia doméstica, com relação ao sexo oposto, com relação ao trabalho, ser patrão, ser empregado, com relação às mutualidades do corpo, todas aquelas coisas práticas da vida cristã, com relação à oração, à fé, entendeu? A honra, com relação a tudo da vida, né? A vingança. Sei, eu estou instruído na doutrina de Jesus, mas se eu tenho o senhorio de Jesus, tenho a doutrina de Jesus, mas não tenho o poder do Espírito Santo, babou. Porque eu vou ficar como que eu vou ficar? E a nossa vida, por incrível que pareça, é uma jornada de conhecimento onde o Espírito Santo vai nos levando cada vez mais na dependência dele e também para a gente conhecer e confiar, porque Jesus lá em João 17 diz que a vida eterna é essa, é que te conheço, ó Pai, como único Deus verdadeiro e até o Filho que tu enviaste, porque toda peleja das Escrituras, se eu posso dizer assim, todo conflito da Escritura Sagrada é que há um Deus verdadeiro, todo-poderoso que criou e criador que criou o homem. E a partir do homem desobediente veio uma raça de gente desobediente que gosta de ter seus próprios deuses, que elegem deuses para que possam viver nos seus pecados, nos seus prazeres. Aí tem todo tipo de Deus que você imaginar, né? Tem Deus para bebida, o Baco, tem Deus estômago lá dos filipenses, tem Deus para tudo. Sexo tem vários. Tem tudo que o homem tem prazer, ele quer um Deus. Pô. O dinheiro, né? Mamão, aí vai embora. A vida tem seus ídolos, né? E aí a Escritura vai dizendo que nós precisamos adorar o nosso Deus, mas a gente também não adora sem fazer a vontade dele. Não existe, amados, uma adoração genuína a Deus sem a vontade de Deus. Não existe. Estou conectando aqui, Silvana. Palavra de Deus, vontade de Deus, agora a verdadeira adoração. Jesus, lá em Mateus 15, ele chega a dizer
lá citando Isaías 29, que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Mas por que em vão me adoram? Por que a gente fala assim, mas se eu estou te invocando, estou aqui levantando a mão, estou dobrando o joelho, como alguém pode adorar em vão? Como alguém pode tocar uma música tão bonita e adorar em vão? Pô? Em vão me adoram, aí ele vai concluir, ensinando preceitos, doutrinas que são meramente humanos. A nossa adoração é vã quando nós começamos a fazer a vontade de alguém, de alguma coisa, e não de Deus. Não tem adoração sem fazer a vontade de Deus. Esse era o conflito total de Israel. Era o conflito total de Israel. Por quê? Porque Israel, se você pegar a história de Israel todinha, desde o chamado de Abraão, tá? Aí depois Deus se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois você, com Jacó, vem os filhos de Jacó, José vai para o Egito, leva todo mundo para o Egito, chega lá no Egito, multiplica aquela galera, mas por 400 anos ninguém sabe nada. Não conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles devem falar, mas não conhecer. A prova contundente que eu estou falando é o encontro de Moisés aos 80 anos, Deus na sarça. Ele não sabia quem era Deus. Estava igual Paulo, quando encontrou Jesus. Quem és tu? Eu sou Jesus que está perseguido. Paulo não sabia, não tinha noção. Pô. Moisés também não tinha noção, não. Moisés, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó precisou se revelar. Mas agora, Moisés conheceu esse Deus de uma maneira sobrenatural. Face a face, virou amigo de Deus, foi um negócio. Mas ele, até os 80, ele não sabia quem era o Deus dos pais dele. Não sabia. E quer ver uma coisa interessante? Ele, aos 40 anos, puxou a espada para libertar o povo. Eu te pergunto, se os caras topassem, Deus libertador, Moisés, ele ia levar aquele pessoal para onde? O que ia ser dali? Ia ser uma carnificina, sangue para todo lado, ia ser um terror. Ia levar para onde? Para quem? E se nem ele sabia. Pô. Agora, aos 80, não. Aos 80 anos, ele foi lá, dobrou todos os poderes do Egito, por causa do poder de Deus, e aí tirou o povo e levou o povo para o Monte Horebe, ou Sinai, que é a mesma coisa, para estar com Deus. Depois, uma das coisas mais dramáticas da Escritura é que Moisés vai para o monte para receber a lei de Deus, para saber como adorar esse Deus. Enquanto está recebendo a lei de Deus, o povo está fazendo bezerro de ouro para adorar, bezerro de ouro. Levantou-se, disse Paulo lá, escrevendo aos Coríntios 10, o povo caiu na orgia, se prostituiu, foi uma bagunça aquele culto ao bezerro de ouro. O culto ao bezerro de ouro foi um auê. E aí Deus falou com Moisés, teu povo está lá, já se desviou já. Foi rápido, foi rápido. Porque o povo, as pessoas são assim. Agora, o que trazia a adoração a esse Deus? O que linkava? Era eles conhecerem a lei, os estatutos, os preceitos, os juízos de Deus. Eles precisavam conhecer, porque se não conhece, aí depois aí tu vai ver. Aí sai Moisés, entra Josué. Enquanto Josué que estava vivo, o povo estava ali arrumadinho, morre Josué, aí começa a desandar Israel. Aí era assim, Israel ia para outros deuses. Aí Deus levantava um juiz, arrumava a casa. Aí daqui a pouquinho morre o juiz, de novo Israel desviado. Aí Deus cumpria o que ele falou, vou entregar você para o teu inimigo. Entregar para os inimigos. Daqui a pouquinho Israel chorava. Aí Deus de novo levantava o juiz. Aí vem a história do juiz mesmo. O último juiz de Israel foi um profeta chamado Samuel, porque depois dele veio o rei Saul. Quando entra a história dos reis, meu irmão, é drama total também. Tu vê Davi. Mas, na verdade, nem Davi conseguiu que Josias, que foi o último rei de Judá, né, do sul, Judá, porque o norte já tinha sido levado lá para o cativeiro assírio, Judá foi para a Babilônia, o último rei encontrou o livro da lei. Você sabe o que um dos textos que dá a maior crise, irmãos? É 2 Reis 17, que fala de um culto misto. Foi muito interessante. 2 Reis 17 trata
quando o povo do norte foi levado cativo para a Síria. Aí o que o rei da Síria fez? Encheu Samaria, aquela região toda ali, com gente de outros povos aí, botou uma gente. E os leões começaram a faturar aquelas pessoas, começaram a sair os leões lá e comer gente. Aí vai lá, reclama para o rei, ó, leão está comendo gente. Aí o cara deve ter procurado alguém lá, e o cara, eles não sabem adorar o Deus da terra lá onde eles estão. Eles têm que invocar o Deus. Olha a mente do povo, tem que invocar o Deus da terra. Eu soube que agora fizeram um trato com aquele demônio que estava no Rio de Janeiro, que era famoso no Rio lá. Esse demônio caboclo, como é que era o caboclo famoso lá do Rio, lá que fez a linha vermelha lá? Tem um demônio assim. Estão fazendo um pacto lá no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul também tem um monte de gente que vai bater tambor, para se os gafanhotos não entram. Aí eles estavam me falando hoje, invocando lá aquele fulano do templo lá, demônio lá. Deixava todo mundo... Cobra coral. Deixava todo mundo de coral. O Rio de Janeiro todo era coralzinho. Cobra coral. E aí eu falei, agora os capazes dos gafanhotos entrar mesmo. Está apelando para a cobra coral. Mas aí eles... Lá em Israel, eles estavam lá sendo comidos pelos leões. O que a gente faz? Aí, olha o que drama. O rei da Síria enviou um sacerdote para ensinar o povo que estava lá, a servir o Deus de Israel. E o cara vai lá e ensina os sacrifícios, os holocaustos. Obviamente, ele começa a ensinar. E o povo... Olha que coisa dramática quando tu lê 2 Reis. Tu vê que enquanto eles adoravam a Deus, eles adoravam seus deuses também, gente. Então, eles faziam uma coisa mista. Eles serviam a Deus e serviam os deuses. E aí, a parte do 2 Reis 17, começa ali, tu começa a chorar quase. Tu fica, meu Deus, que drama, que desgraça é essa? O povo está adorando a Deus, Deus de Israel, adorando os seus deuses, cada um seu Deus. Pô. É coisa dramática aquilo ali. Eu lembro que eu perguntei a Deus, eu falei, Senhor, como que isso é possível? E aí eu tenho uma resposta. Uma resposta. Qual é? Se eu aprendo a forma externa de adorar a Deus, vou para o culto lá, aí aprendo lá no culto, levantar a mão, falar em línguas, ajoelhar, entregar a oferta, entregar meu dízimo, aí canta de novo, aí saúda o irmão do lado, aí depois volta para casa, aí até a próxima reunião, aí de novo ouvi uma mensagem lá, mas legal, bonita, Zaqueu desce da árvore. Aí Zaqueu desce da árvore, aí conta, fala da vida de Jesus. Mas não tem nada prático para eu viver. Não tem nada prático. Eu tenho só a forma da religião externa. O Espírito Santo quer me levar a praticar a palavra. Porque se o reino de Deus se manifestar para mim, o próximo passo é venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sem vontade não há reino. Como é que eu sei que o reino de Deus chegou na vida de alguém? Quando eu vejo a vontade de Deus lá feita. Como é que eu fico em dúvida se o reino de Deus está lá? Quando eu não vejo a vontade de Deus sendo feita. Pô. Uma casa onde a vontade de Deus não é feita, eu tenho dúvida. Você também, qualquer um que está aí, conhece o Senhor, vai dizer, cara, eu não sei você. Por que eu não sei? Porque a vontade de Deus nem é conhecida e nem é experimentada, praticada. Pô. Então é isso que é fundamental. O Espírito Santo, ele quer nos guiar à vontade de Deus e a praticar a vontade de Deus. Senão a gente vai ficar igual o povo de Israel, culto misto. A gente vai domingão na reunião lá em São Bernardo do Campo, com os vizinhos da frente que não perturbam ninguém. Levanta a mão, joelha, canta, dá uns beijinhos nos irmãos, abraço, linguajar gospel, maneiríssimo e tal, depois sai dali para fazer sua própria vontade. Eu te pergunto, está adorando a quem? Quando você sai dali para fazer sua própria vontade, não é a Deus que você adora. Não é a Deus. Tem a expressão do culto. Quer ver uma coisa que testifica com a gente assim, profundamente que algo está errado? É um exemplo que eu ouvi há muitos anos de um pastor que andou entre nós, chamado Renato. Eu lembro da mensagem dele, não me lembro qual o título da mensagem, mas ele falou algo muito interessante que eu guardei para a vida. Ele falou o seguinte, eu não sei a ênfase que ele queria dar na época, mas eu guardei. O exemplo que ele deu para mim foi top.
Melhor exemplo que eu já ouvi até hoje. E disse, o exemplo era o seguinte: domingo tem um camarada no culto louvando a Deus, levantando a mão, chorando, falando em língua, e no mesmo dia tem um cara no terreiro cortando a cabeça da galinha, derramando sangue, bebendo sangue, acendendo vela branca, preta e vermelha, chamando, invocando os demônios, dois estão ali, cada um no lugar. Segunda-feira eles se encontram para ir para o trabalho. Os dois pegam um ônibus ali. Rio de Janeiro tem distância, né? Aí pega um ônibus ali, Bangu ali, Realengo, Camará, vai para o centro. Um senta do lado do outro e começa a conversar. Tema, política, pensa igual. Sexo, pensa igual. Família, pensa igual. Relação com o dinheiro, pensa igual. Conflitos humanos, pensa igual. Cara, alguma coisa está errada. Como é que um cristão pensa igual um mundano? Como? Se diz que nós temos a mente de Cristo e que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Agora, Franco, por que as pessoas pensam igual? Pensam porque vivem ainda do mesmo jeito. Pô. Isso é um culto misto. Na teoria, ele está domingo na reunião levantando a mão, ajoelhando, derramando lágrimas, na teoria. Está assim, adorando a Deus na teoria. Porque é assim que tu termina a 2 Reis 17. Tu percebe que tem um povo teórico lá. Sabe por que é teórico? Porque se ele conhecesse a lei de Moisés, logo a primeira lei diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Se ele conhecesse a lei, já levava logo um choque. Se ele conhecesse a lei, ele já saberia de pronto que ele não poderia ter outro Deus. Quando um sacerdote, que também era escriba, se levantou para ler a lei, fizeram até um púlpitozinho para ele, Esdras, levantou para ler a lei, disse que o povo caiu num profundo pranto. Neemias e Esdras são dois livros pós-Babilônia ali, né? No tempo da restauração de Jerusalém. Diz que o povo caiu num profundo pranto e chorava. É que as autoridades lá, acho que o próprio Neemias falou: não chora não, gente, hoje é um dia bom, não chora. Mas o povo estava arrasado. Toda vez que o povo de Israel tinha contato com a palavra de Deus, a palavra, minha palavra, não jitos, a palavra, não os sacrifícios, os holocaustos, a palavra. Todas as que tinham de contato com a palavra, eles ficavam em profundo conflito. Não foi Samuel que disse para Saul que queria sacrificar os melhores gados lá? O rei que Deus mandou matar tudo. Ele poupou o melhor. Não, eu quero oferecer aqui um sacrifício para o Senhor aqui. Ele falou: se você tivesse obedecido, teu reino seria confirmado. Mas porque tu é um cara desobediente, teu reino já foi, passou. Tu acha que Deus... Ele perguntou: tu acha que Deus tem mais prazer em holocausto do que se faça a sua vontade? Porque essa é a verdadeira adoração, mano. Sem a vontade de Deus, não há adoração nenhuma. Está adorando qualquer outra coisa, a si mesmo, qualquer outra coisa. Nós precisamos, de verdade, de fato, amado, nos voltar. Aí o tema que eu estava fechando com o senhorio de Cristo, que ele trouxe. Depois Deus começou a falar de várias maneiras, acho que por vários outros irmãos, sobre a vida no Espírito. A Didaquê, embora muito mencionada, Didaquê, a gente não conhecia, ninguém parava realmente para dizer: aqui está a Didaquê. Inclusive, não existe nenhum material sobre a Didaquê. A gente está agora no esforço aqui em Curitiba de terminar está no terceiro módulo. Até falei para você que a gente quer espizinhar mesmo, você quer futucar, quer esquadrinhar a Didaquê para colocar para os irmãos. Essa é a Didaquê. Se não se fala, está ali, está lá, está lá. Tem gente que conhece a Escritura, é capaz de chegar lá e retirar, extrair. Tem outros que não. Tem outros que são capazes de morrer de fome do lado do pé de aipim, entendeu? Porque não sabe que ali embaixo tem uma raiz que pode servir de alimento. Então, o cara... A pessoa na perseguição, o cara foi encontrado morto do lado do pé de aipim, numa plantação de aipim. Sabia que podia comer, morreu de fome. Mas
a palavra, nem todo mundo tem essa habilidade, essa graça. Por isso que Deus deu apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Se Deus não tivesse dado esses caras, eu podia dizer, não, todo mundo tem a responsabilidade de ir lá procurar, achar o alimento. Não, não é verdade, irmãos. Não é verdade. Tem gente que tem uma graça especial de ali extrair ali o alimento. Está ali na Escritura, mas tem gente que tem essa graça. Tem gente que ouve Deus ali em um momento ou outro, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de algo que extraia para a gente ali o que a gente precisa viver na prática. Porque Jesus não deu, como falei, teoria. E o Espírito Santo, não é que entra o Espírito Santo, tem tudo. Porque o Espírito Santo é que te revela o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo que te ensina a desdaquer e ele que te dá poder para viver. Então, a vida no Espírito é essa chave que eu tinha falado com ele, ó, do senhorio e da desdaquer. Aí falei para ele da vida no Espírito, falei que tinha o poder do Espírito Santo, porque sem ele a gente não tem como fazer. Que é a pergunta de todo mundo sempre. Mas como é que eu vou viver esse negócio? Tu sabe que tem gente que quer ser santo mesmo, mas não consegue. Vive pecando. Agora mesmo na pandemia tem gente metendo o pé pela mão. Tem gente fornicando na pandemia, fornicando, saindo para pegar mulher, pegar homem. Tem gente adulterando na pandemia. Eu tenho ouvido aí, testemunhos aí, confissões de gente que na pandemia eu falei, cara, o cara não teve nem medo de pegar um vírus. Entendeu? Saiu, aprontou mesmo, feio. E voltou, cara mais deslavado. É um idólatra do sexo. Né? Porque há um livro até muito bom, eu sempre recomendo. No altar, qual é o nome do livro? No altar da idolatria sexual. No altar da idolatria sexual. Vamos ver. Caiu aqui o fonezinho do vovô aqui, escorregou. Não é a cabeça que é grande, não, tá, Flávio? O negócio está dando legal. Está escorregando aqui. No altar da idolatria sexual. Então o cara vai lá, atende o Deus dele, sexo. Atende o Deus dele, sexo. Vai. Mas tem outro que atende o Deus dele, estômago. Paulo disse lá aos Filipenses. Lá, que há inimigos do nosso meio, inimigos da cruz, né? Nem inimigos da igreja, inimigos da cruz de Cristo. Né? E que o Deus deles é o ventre. Era uma colonização romana. No meio dos romanos tinha muito brutaria. Tinha gente lá, diz a história, que tinha gente que comia, metia a mão na garganta para vomitar, para comer mais. Então, aí você vê todo tipo, aí tu vê a bebedice, tu vê cada um. Aí, nesse momento dessa conjuntura mundial, tem gente metendo o pé na jaca. Mas tem gente metendo o pé na jaca de safadeza mesmo, porque não quer nada com Jesus. Tem gente metendo o pé na jaca que quer Jesus e não sabe como vencer o pecado. E aí que eu digo, a vida no Espírito é um tema tão fundamental, gente, tão fundamental. Aprender a depender do Espírito Santo. Aqui que eu quero terminar falando sobre isso, dessa volta toda, mas só para te mostrar a importância da vida rendida ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que dá o tom. Mano. É ele que dá o tom. Eu falei aqui que Jesus fez a promessa, né? No seu interior virá um rio de água viva, mas eu terminei lendo umas palavras inspiradas de um bispo da igreja oriental lá, Inácio de Latáquia. Ele proferiu essas palavras durante uma Assembleia Mundial de Igrejas, que foi realizada em Uppsala, lá em Genebra, Suíça, quando eu tinha 8 anos de idade. Esse bispo falou, ele usou 2 pensamentos, sem o Espírito, com o Espírito. E eu terminei os com os irmãos falando assim, sem o Espírito Santo, ele falou, sem o Espírito Santo, Deus está longe. Cristo permanece no passado. É realmente um elemento da história. O evangelho é letra morta. A igreja é mera organização. A autoridade é questão de dominação. A missão é questão de propaganda.
A liturgia é nada mais que uma evocação. O viver cristão é uma moralidade escrava, sem o espírito. Mas no espírito, aí ele vem dizendo, no espírito, o universo ressuscita e geme com as dores de parto do reino. Aí está o Cristo ressurreto. Aí. O evangelho é o poder da vida. A igreja manifesta a vida do Deus Trino, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou assim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Como é que o Pai e o Filho vêm e fazem morada em nós? Pelo Espírito. A autoridade é um serviço libertador. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memorial, realmente, e antecipação. Você está celebrando alguma coisa que passou, uma vitória do passado, mas também está antecipando a grande bênção que vai ser. A vitória, a conquista, o reino de Deus. A ação humana é divinizada com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é só mais uma visita. Eu estava falando lá para os irmãos do sertão. É só mais uma visita. Mas com o Espírito Santo, tantos pastores podem entrar naquela casa e paz seja nessa casa. E a paz encher aquela casa. Como também depois aquela família dizer, Deus nos visitou. Por meio dos nossos pastores, Deus esteve conosco. Tudo depende do Espírito Santo. É ele que define tudo. Ele que dá o tom. E aí eu quero terminar usando aqui uma analogia que Deus me deu no sertão esse ano, quando eu enfatizava esse tema da vida no Espírito. Eu poder um dia, com essa inspiração, vou ver se eu coloco para vocês aqui, só para fazê-los pensar em como deve ser a vida no Espírito. Tá? Um elemento da vida no Espírito. Imagina que você nasceu e, quando era pequenininho, ganhou, os mais velhos vão lembrar, velocípede, os mais novos não sabem o que é velocípede, então eu tive que usar, lá mesmo no sertão, a opção de velotrol. Falei, você ganhou um velotrol. Faz velocípede, todo mundo ficou, o que é velocípede? Eu falei, é velotrol. Tu vê que tinha poucos jovens lá, tinha poucos velhos, eu falei, quase ninguém sabia que era velocípede. Está lá um velocípede, desde pequenininho, dando aquelas primeiras rodadinhas lá. Quem tem criança em casa, filho ou neto, o sobrinho, tu vai ver lá dando as voltinhas. Sai dali e ganha uma bicicleta de rodinha. Aí ele sobe em cima, começa a pedalar. Um dia resolve tirar a rodinha para ver se ele está bom mesmo. Tira, ele leva uns tombinhos, mas vai embora. Tá andando de bicicleta. Daqui a pouco ele fica igual o Márcio, assim, ousa pegar uma motocicleta, é igual de moto. Sai da bicicleta, dá um upgrade, vai para a moto. Então, aí de repente ele encontra a Graziela, casa, aí a mulher diz, não, moto não, muito perigoso. Vamos para o carro. Aí troca a moto pelo carro, família, carro, mais prudente, tudo legalzinho. Tá. E aí, o cara se converte. O cara se converte e o pai dele dá um jato para ele. Um avião. O pai diz, você não vai ficar mais nessa terra, não. Vai voar agora. Tua vida agora é no céu. Aí dá um jato para o cara. Só que é o seguinte, desde criança, com velotrol, bicicleta de rodinha, bicicleta, motocicleta, carro, ele sempre teve no volante. Ele que sempre levou o troço, ele sempre guiou a coisa. Ele sempre foi o cara do brincando aqui, ou mesmo a Vera. Ele sempre esteve no controle. Sempre. Mas nesse jato tem uma lei, nesse jato. Qual é a lei? Ele não pode pegar no manche. Ele não pode chegar, nem entrar na cabine do piloto já é perigoso. Ele não pode assumir o comando do jato. Ele tem que voar no jato confiado totalmente de quem está pilotando. Então, imagina um cara que desde criança sempre esteve no comando de tudo, dirigindo a vida dele para tudo que é lá, desviando das poças d'água, dos buracos, né?
às vezes batendo de propósito no priminho, querendo atropelar o priminho. Ele sempre teve no controle para fazer besteirinha, ou para evitar algum acidente, ou para provocar acidente mesmo. Sempre teve no controle. Bêbado no carro, levando tombo de moto, fazendo besteira. Sempre ele no controle. Agora não, agora ele não está no controle. Ele entrou no jato, que ele não tem o controle. Mas vamos lá, ele entrou, novo convertido, o jato está na pista, voou. E ele, então, começa a descobrir o jatinho dele, poderoso mesmo, está voando nas alturas mesmo. Velocidade já de cruzeiro, tá lindo, maravilhoso. Ele vai lá na cabine, dá uma olhadinha, olha bem, vê umas nuvenzinhas lá na frente, que parece uma turbulênciazinha. Então o cidadão vai, senta no lugar do piloto, e quando ele pega no manche, o que acontece? A lei é a seguinte: corta o motor, não tem poder o avião para se manter. Não. E como a lei da gravidade coexiste com as leis que mantêm o avião no céu, a hora que ele pega no manche, que corta o motor, o que faz para o avião? Aí começa a cair o cara. Meu Deus, está dando tudo errado, está caída. E no desespero ele mete a mão na cabeça. Quando ele mete a mão na cabeça, o avião vai volta de novo. E ele fica maravilhado. Poxa, passei um sufoco essa semana, pastor, ora por mim. Mas na hora, Gaio. Aí Jesus foi lá e me salvou. Como é que Jesus salvou ele? O Espírito Santo salvou ele na hora que ele tirou a mão do troço, na hora que ele perdeu o controle. Na hora que ele perdeu o controle, o Espírito Santo assumiu o controle e foi lá. E foi assim. E aí ele começa a vida dele assim. Pega no manche, corta o motor, cai o avião. Bota a mão na cabeça, o avião sobe de novo. Ele até acha que a vida é assim. Ele não entendeu ainda que ele não tem comando nesse negócio. Tira a mão daí, cara. Tira a mão daí. Então, como é que eu enxergo esses amados desse tempo? É assim, eu estou falando todos nós, tá? Todos nós temos uma dificuldade muito grande de confiar plenamente em Deus. Em tudo. Confiar plenamente em tudo. Porque tem áreas da vida que a gente vai confiando, daqui a pouquinho Deus prova uma coisa maior. E é difícil provar. Quando prova, a gente vê que está na areia ainda. Que aquilo ali a gente não confiou plenamente na rocha, que a gente não confia totalmente em Deus. Pô. Você vê, engraçado, eu sempre falei, quem já me ouve há muito tempo, eu sempre falei, tinha uma mensagem que eu contava a história desde o início do século XX. Por quê? Porque o início do século XX era o século que todo mundo disse que ia ser o século do progresso, aí o homem vai decolar. Decolar. E foi engraçado, 1906 e 1907, foi justamente quando o carro se tornou possível para várias classes, que a Ford abriu a fábrica dela, Santos Dumont fez o primeiro voo dele lá em Paris, e a Kodak tirou a foto dele naquela caixa preta, aquela explosão toda, e colocou numa maquininha, que eu nem me lembro o nome da maquininha agora, mas tem um nomezinho, que era até uma máquina interessante. Você fotografava, a máquina vinha blindada, você não tinha, você pegava. A máquina vinha blindada, você comprava a máquina, tirava as fotos lá, levava ao laboratório, o laboratório abria a tua máquina, revelava as tuas fotos, depois devolvia. Isso tudo no início de 1900. Sempre contei essa história. Por quê? Porque a próxima história que eu ia contar, assim, quando o homem estava dizendo assim, vamos para o sucesso, veio a Primeira Guerra Mundial. Explode a Primeira Guerra Mundial. Aí, quando termina a Primeira Guerra Mundial, aparece uma gripe. Uma gripe que foi batizada de espanhola, embora há quem garanta que não nasceu na Espanha coisa nenhuma. Espanhola, só porque a Espanha não estava metida na Primeira Guerra e divulgou os primeiros mortos. Mas todo mundo crê, suspeita que essa gripe foi posterior à matança da Primeira Guerra Mundial. Só que essa gripe matou milhões de pessoas. Até hoje o Google não sabe se é 50 ou 100 milhões, só para você ter ideia. Vamos dizer que foi 60 milhões de mortos. 60 milhões de mortos seria 3 Chiles. 3 Chiles de mortos.
No único dia em São Paulo morreu 8.000 pessoas. No único dia. A gripe espanhola matou um presidente, se não me engano, Rodrigues Alves, Anália Franco, matou gente famosa a gripe espanhola. Como é que ela surgiu? Ninguém sabe. Como é que ela foi embora? Ninguém sabe. Outro dia eu estava falando com o irmão, esse irmão até muito cabeçudo, inteligente pra caramba. Estava nos Estados Unidos lá, conversando com ele, e ele falou assim, não, ele falou da gripe espanhola, a gente conversando sobre esse tema antes do Covid. Não, mas se fosse hoje estava resolvido. Acho que eu até tenho que voltar para ele essa história. Pô, a gente bateu um papão sobre esse assunto. Eu falei, querido, me admiro você, um cara tão inteligente, influencia tanta gente. Você não sabe como é que a gripe espanhola desapareceu? Até hoje existem corpos que foram sepultados ou que estão congelados por causa da gripe espanhola. Tem um cemitério, não me lembro onde, num país desse congelado aí do leste europeu aí que não pode ser futucado. Porque como tem gente que morreu com gripe espanhola lá, Fonseca, o vírus está lá ainda. Os caras têm medo do vírus da gripe espanhola. Ainda tem medo. Porque o Covid perto da gripe espanhola é fiote. Entendeu? Porque não era só o contágio que era alto, era a letalidade alta. Claro, hoje todo mundo vai dizer que combateria a gripe espanhola. Tu conhece a carne como é. Né? Carne, que a gente daria um jeito na gripe espanhola. Mas a gripe espanhola veio, entrou de um jeito que ninguém sabe, saiu do jeito que ninguém sabe e sepultou um monte de gente. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e o resto da história está mais próximo a nós. Por que eu contava essa história? No bug do milênio, quando veio o bug do milênio lá, vocês lembram, que todo mundo dizia que ia parar tudo, não parou, começou logo a virada do ano 2000, eu dizia assim, fazem exatamente 100 anos, mas o Espírito Santo me lembrou, que eu não sei se você sabe disso, que o século XX foi dedicado ao Espírito Santo, não sei se vocês sabem disso. O século XX, o Papa, o então Papa, que eu não me lembro o nome agora, ele inaugurou o século XX dizendo, este é o século do Espírito Santo. Todo mundo disse amém. E foi um negócio, porque o Espírito Santo se derramou na Rua Azusa, aí teve aqueles avivamentos, aqueles focos de derramar de Deus em todo lugar. Eu estou citando o Papa, não estou falando porque ele é um homem espiritual, não. Nem sei quem era o Papa na época. Eu só estou falando que no ano que Jesus morreu também, o sumo sacerdote lá que ajudou a matar, profetizou sobre Jesus. Entendeu? Deus tem essas faculdades. Né? Deus unge reis incrédulos para cumprir a vontade dele, e pode fazer qualquer um profetizar também. Até Saul profetizou, antes dos profetas, ficou famoso por isso. Saul profetizando antes dos profetas. Então, assim, eu estou me referindo ao fato dele ser uma autoridade da igreja, num contexto onde ele vai e diz que era o século do Espírito Santo. E o século do Espírito Santo foi um século de grande quebrantamento para todos nós. Então, a gripe espanhola veio e saiu sem vacina, sem nada. Que ela entrou, ela foi. Parece que um anjo da morte veio só pum, 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 pum. E é interessante também, porque no meio dessa gripe que a gente está vivendo hoje, tem muita gente partindo. Hoje partiu um rapaz lá do Rio, Francisco, esposo de Cláudio, não sei se você sabe. No meio da pandemia, descobriu-se um câncer nele, repentinamente, assim, porque andava com o Wanderson lá, repentinamente, foi assim, foi rápido, faleceu hoje. Eu conversando com o Wanderson lá, mandando as mensagens para o rapaz, em áudio, partiu Francisco. Partiu Marcão sem gripe, sem Covid. Então, no meio do Covid, tem gente com Covid, mas tem gente indo ao encontro de Jesus Cristo. Tem pessoas indo ao encontro de Jesus. Então, qual é o meu apelo, amado? Meu apelo é o seguinte: nós nunca tivemos controle de nada. Se você não crê na Bíblia, olha a história, porque a história também é uma ciência. Se tiver algum professor de história aí, pode até fazer assim. É uma ciência. Você aprende com a história. Claro, tem um monte de história mal contada. Mas você também, como professor, investigador, tu pode também futucar melhor a história e ter outras versões para contar para os teus menores, teus alunos, quem quer que você está orientando. Você não precisa pegar lá a cartilha dos outros e vender a história como ela está. Né? Mas, assim, nunca tivemos controle de nada da vida, nem do velotrol, nem da bicicleta. A gente nunca controlou. Na verdade, sempre foi Deus. Mas houve um dia que nós nascemos de novo e ficou claro para nós que tudo
Absolutamente tudo está nas mãos de Deus. Deus preside aos dilúvios. É Deus que reina. O Senhor está no trono reinando. Nunca foi o homem. Nunca. Nós não temos controle sobre o nosso açúcar, nossa glicose, né? Nós não temos controle do triglicérides, do colesterol. Tem gente que luta com isso. Toma remédio. Tem tudo. Mas a grande verdade é a seguinte. A hora que chegar o momento nosso, que Deus falar, acabou, tu pode estar gozando de plena saúde. Plena saúde. Tem um escritor, é jornalista, mas na verdade ele escreveu um livro. Não sei quem está inteirado desse fato, mas é muito interessante. Ele sobreviveu àquele acidente com o avião do Chapecoense lá, Chapecó. O cara sobreviveu. Escreveu um livro, eu não me recordo agora o nome do livro, não sei se é Como Viver a Vida, Como Aproveitar a Vida, não sei o que, escreveu um livro. O cara sobreviveu a um acidente de avião. Cardíaco ele não era. Se fosse, já tinha um acidente, já tinha morrido. Sem contar que ali deve ter feito uma bateria de exames, de todos os exames possíveis e imagináveis. Deve ter escaneado o cara todo. Eu acho que deve ter estar estudando ele para saber se cara bom é esse que sobrevive a um acidente desse. Bem, 2 anos depois ele foi jogar uma bola e morreu. 2 anos e alguns meses depois. Foi-se. É assim a vida. Quem controla é Deus. Lê a Bíblia. Quando tu começa a ler a Escritura e crê na Escritura, quem crê na Escritura, né? Jesus falou, quem crê nisso, conforme a Escritura ensina, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, é muito interessante quando você mergulha na Escritura, vai vendo e crendo, e o Espírito Santo te enchendo de certeza. Porque é ele que te dá o poder, tanto para conhecer como para viver. Viver aquela experiência. Quando chegar a hora, vai ser a hora. Por que eu estou falando isso? Porque Deus prova a gente. Momentos como esse, Deus prova a gente, mas só para provando nossa carência, nossa necessidade cada vez maior do Espírito Santo. Cada vez maior do Espírito Santo. Você pode levar alguns anos ainda para ser revelado sobre isso e querer levar Deus a sério e viver para Deus, realmente viver a vontade de Deus. Você pode também empurrar isso com a barriga, manter teu ídolo lá, teu santinho, teu altar da tua idolatria lá, que eu não sei qual é, pode seguir com a tua idolatria, pornografia, sei lá o que você tem na vida, seguir dando desculpa para você mesmo. Abre-se parênteses aqui. No meio desse, agora recente, 2 semanas, eu acho que eu comecei a falar sobre idolatria, um impulso. Aí falei sobre o fundamento da idolatria, as consequências da idolatria, depois ministrei uma mensagem rompendo com a idolatria, uma live, uma mensagem lá com o pessoal do Rio. E aí um camarada, que eu conheço há muitos anos, ele me mandou assim, do nada, uma mensagem, falou, pô, Franco, estou com uma carga, sobre a idolatria, começou a falar da idolatria, mas ele mesmo é um idólatra. Mas ele achava que idolatria, é engraçado, os crentes fazem logo essa associação. É o cara que fica idolatrando cantor gospel, e como esse cara é músico, cantor e tal, músico, eu acho que ele viu algum desvio, esse pessoal que fica aí idolatrando o homem, idolatrando, idolatra, não sei o que, idolatra. Eu peguei e dei os links da mensagem para ele. Aí ele me mandou um outro áudio, aí um áudio de 4 minutos falando, confessando os pecados dele. Ele falou, Franco, eu sempre me justifiquei na minha imoralidade sexual, porque eu fui violentado, fui abusado por uma menina quando eu era criança, depois fui abusado por um primo, sempre me apoiei nisso, nessa idolatria, porque como a mensagem não era para ele, eu estava falando dos altares, dos ídolos e tal. A palavra acertou ele. Porque às vezes a gente tem uma tendência, a gente sempre pensa na idolatria ainda como forma. Mas, querido, a Bíblia diz que o avarento é idólatra. Que culto você vê o cara prestando o dinheiro? Que culto você vê? Você não vê. Porque com dinheiro você só lida de 2 jeitos. Ou você é agarrado a ele, ou ele está sobre você, ou você está sobre ele. Dinheiro não tem jeito.
Não tem meio termo, nunca está no bolso, eu digo. Nunca está no bolso, está na tua cabeça, está no teu pé. Diz que depositavam aos pés dos apóstolos. Tinha que estar debaixo do pé mesmo. Porque ou está na cabeça ou está no pé. Porque a gente, em geral, a gente não sabe lidar com dinheiro, pô. Mas como é que a gente coloca no pé? Reinando sobre o dinheiro. Como assim reinando? Se eu tenho alguma coisa que eu não posso dar, na verdade, eu não tenho isso. É isso que me tem. Isso é o meu dono. É o meu Deus. Pô. Eu só tenho aquilo que eu posso liberar, que eu posso entregar. Aí eu digo, isso é meu. Isso foi me dado, toma. Isso eu não posso. Não. E Deus vai provando essas nossas idolatrias todas, com Covid mais ainda. Vai provando tudo na vida para nos mostrar que só o Senhor é Deus. Só a Ele devemos adorar. Por meio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, podemos conhecer Jesus, conhecer a palavra de Jesus, saber o que é a igreja, que foi o tema lá dos pernambucanos, e viver tudo isso no poder do Espírito Santo. Mas como? Larga a mão do manche. Você não tem que pilotar esse avião. Você não tem poder. Isso é uma lei espiritual, irmão. É assim, quem anda na carne não agrada o Espírito. E quem anda no Espírito não atende a carne. É uma guerra até você morrer, até você ser arrebatado, isso vai continuar. Não dá para ter as duas coisas. A carne é inimiga do Espírito Santo. Inimiga. Diz que o pendor dela é inimigo. Se você tem dúvida, testa com o teu filho, que é pequenininho. Testa lá com ele, pequenininho. Pequenininho. Quando você faz tudo o que ele quer, ele te beija, te abraça. Quando tu não faz, ele chora. E quando você corrige, ele te odeia. Mas ele não odeia você. Ele odeia a autoridade que você representa. Por quê? Porque toda autoridade provém de Deus. Toda autoridade provém de Deus. E toda a carne é inimiga de Deus. Então, assim, simples assim. Viver na carne é viver na inimizade com Deus. Mesmo que tu seja um gospel 5 estrelas. 5 estrelas. Curtida de tudo que é lado. 5 estrelas. Gospel. Evangélico. 5 estrelas. Se não andar no Espírito para fazer a vontade de Deus, você está andando na carne para fazer sua própria vontade. Falei que ia terminar, agora eu vou terminar mesmo. Eu tive um sonho com Fonseca há vários anos. Na verdade, não era um sonho com Fonseca. Fonseca estava ali no meu sonho, mas Deus usou aquele sonho para falar comigo. Muito. Muito. Como diz Fonseca, aqui tem muito. Falou comigo muito. Tem uns 18 anos esse sonho. Eu sonhei que eu estava numa limusine, assim, um carrão, assim, com Fonseca, assim, a gente ia lá atrás, sentadinho assim, e o carro tá... A gente ia conversando no maior papo, né, cara? Aquele papo, quando a gente está junto, rola. Cara, conversando aqui. De repente, eu olhava assim, tirava a atenção da conversa com Fonseca, e eu olhava e via pelo para-brisa, via que tinha mais uma obra, os caras mexendo na estrada assim. Pô, nessa que eu olhei, eu já estava no volante do carro e já não era mais uma limusine, já era um Monza. E aí, já estou sentado, dirigindo, e Fonseca do meu lado ainda, batendo papo, tá? A gente batendo papo. Daqui a pouquinho, andando mais um pouquinho, aí vi que era obra, comecei... aí já não era mais um Monza, era um outro carrinho lá, um outro carro menorzinho. Daqui a pouquinho, estou lá no meio das pedras, já era um Fusca. E Fonseca comigo no Fusca. Daqui a pouquinho, Fonseca, era uma moto. Estou de moto, filho da garupa. Aí, quando virou moto, o negócio já ficou ruim, porque apareceram uns demônios também querendo perturbar a gente no sonho. Daqui a pouquinho já não era mais uma moto, era uma bicicleta mesmo. E era uma bicicleta que eu pedalava, Fonseca atrás, agarrado na garupa. E eu pedalando, e ao descontar, a corrente começou. Se vocês quiserem andar de bicicleta, sabe quando a corrente dá aquela escapada? Que tu pedala e tá com folga na corrente lá por cima, meu irmão.
Acordei atribulado. Acordei atribulado do sonho. Falei, meu Deus, que sonho é esse? Tem misericórdia de mim e tal. E aí, comecei a conversar com o Espírito Santo. Mas, Senhor, o que é isso, Senhor? Comecei com uma limusine, comecei num carrão, terminei numa bicicleta, dando... O que tu quer falar comigo? Que caminho é esse? Eu estava preocupado com o caminho, com o meu rumo. Mas daqui a pouco o Espírito Santo falou comigo. Claramente assim. Você não deveria ter assumido o comando. Por que você botou a mão lá no volante? Aí eu falei com ele assim, tinha uma obra lá na frente. Aí ele falou comigo assim, comigo o carro teria voado. Se eu seguisse na direção, o carro ia voar. Bom, calei a boca, falei mais nada. Era um dia de final de semana, desci, as crianças não estavam na escola, fomos tomar café junto. Café da manhã. Aí, pai em casa, mesa, né? Saí logo contando meu sonho. Pô, eu tive um sonho. Aí contei o sonho. Da tropinha toda lá. Terminei de contar o sonho, Denise falou assim, por que tu meteu a mão nesse carro? Aí eu respondi para ela o que eu falei para o Espírito Santo. Falei assim, bem, eu tinha uma obra lá na frente. Aí minha filha, mas se tu não tivesse pego, aquele carro ia voar. Fiquei quieto. Recolhi a minha insignificância e falei assim, misericórdia dela. Foi isso que Deus falou comigo. A vida é assim. Quando Deus está no comando, nós precisamos aprender a confiar nele. E entregar tudo a ele. Jeremias 17, 5, que vai dizer, maldito é o homem que confia no homem que faz do seu braço seu travesseiro. Maldito ali de confiar não é de acreditar, porque a gente acredita nos homens. É de se estribar no homem. Mas eu vejo, irmãos, pessoas que se estribam na ciência, no homem, no dinheiro. Se estribam. Pessoas que se estribam em tudo que elas acham que tem poder. Se ela achar que tem um poderzinho ali que ela se estriba. Por que tu acha que o salmista disse, uns confiam em carros, outros em cavalo? Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor Jesus. Por isso, a nossa escola é uma escola de conhecimento, como eu falei. Conhecer o Pai e o Filho pelo Espírito Santo. A vida eterna é essa, Pai. Te conheço a Ti como único Deus. Pai, Filho e Espírito. E nesse conhecimento é assim, irmãos. Como é que eu sei que alguém conhece a Deus? Quando o cara recita os versículos, quando ele sai pregando com aquela eloquência. Não. A gente sabe que alguém conhece a Deus quando ela confia em Deus. Quando Deus mete ela na prova e ela reage àquela prova de maneira correta. Como alguém que conhece, de fato, o Senhor. Não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Então, era isso que eu queria dizer, meus amados, para vocês. Meu amigo Gerson, com a palavra. Se tiver alguma coisa que eu possa agregar, se tiver alguma pergunta, se quiserem, eis-me aqui. Amém. E aí, quando você falava, eu fiz uma associação quando o Espírito Santo inaugura a igreja na Terra, no livro de Atos. Curiosamente, nós estudamos o livro de Atos recentemente, e eles estavam ali todos aguardando, em obediência, aguardando a promessa que o Senhor deu, para que eles permanecessem em Jerusalém, permanecessem em casa. Jerusalém significa casa, significa o teu lugar. Né? E nessa obediência, eles estavam ao Senhor, confiando, foi que a promessa se cumpriu, derramado o Espírito Santo sobre eles, e ali se inaugura a igreja na terra,
E não só isso, ela chegou até nós. Essa obra está até hoje. Ela nos alcançou. Então, se eu fosse fazer assim, um paralelo, eu diria que eu tenho crido no meu coração e virá um tempo sobre a vida da Igreja de Cristo e aqueles que estiverem em obediência, aqueles que estiverem esperando nele, perseverando. E esperar não é só esperar sem fazer nada, é perseverar no caminho. Eu tenho uma esperança de que nós, como igreja, vamos experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. Eu sei que quando se fala de algo sobrenatural, se associa muito a algumas necessidades que as pessoas têm. Acho até que pode acontecer, sei lá, Deus pode abrir uma porta na sua vida, pode trazer algo que você espera, mas eu falo de algo sobrenatural que está acima de tudo isso. E aí, ouvindo o Franco, eu creio que uma chave se abriu para mim. Esse sobrenatural que eu digo é uma vida guiada pelo Espírito. Não apenas de experimentar alguns benefícios que Deus trará, pode fazer, pode dar, mas muito mais do que isso. Nós podemos desfrutar de uma vida realmente guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Que não há satisfação maior, não há prazer maior na nossa vida, não há contentamento maior do que nós experimentarmos a vida de Deus em nós. Então, eu fiz essa associação, né, da igreja primitiva ali, os irmãos estavam em obediência, guardando a promessa que Jesus disse a eles, né, e aí, após isso, eles viram Jesus subir, né, e aí vem a descida do Espírito Santo. Eu tenho crido nisso, tenho desejado isso também. E eu creio que, a partir dessa experiência, a partir dessa vida do Espírito em nós nunca mais seremos o mesmo. Amém, Fonsa. Experimental tremendo. Amém. Fonsa, eu posso tirar mais uns 2 minutinhos de vocês aí? É que eu me lembrei de uma... Quando estava terminando, eu me lembrei de uma mensagem. Assim, sabe essas mensagens que você compartilha com pessoas assim, manda para o fulano? Naquela época era muito mais comum do que hoje. Mas eu acho que, cara, Deus quer usar isso aí para falar com alguém, porque esse pensamento veio 2 vezes na minha cabeça e eu não queria terminar sem falar. Há alguns anos, aí alguém vai lembrar, com certeza vai lembrar, que eu recebi um slide com a seguinte pergunta: qual é o menor capítulo da Bíblia? O slide, o título acho que era o centro da Bíblia. Então ele perguntava assim, qual o menor capítulo da Bíblia? A resposta é o Salmo 117. Né? Aí depois ele perguntava, qual o maior capítulo da Bíblia? Curiosamente, é o Salmo 119. Então, 117 é as curiosidades da Bíblia, né? A Bíblia tem um de curiosidade. O Salmo 117 é o menor, o maior é o 119. Depois a outra pergunta era, qual é o capítulo que está no centro da Bíblia? E, por incrível que pareça, é o Salmo 118. Então, o menor é o 117, o maior capítulo da Bíblia é o 119 e o capítulo que está no centro da Bíblia é o 118. Como é que os caras fizeram essa conta? Né? Eles contaram que há, no total de 1.188 capítulos, 1.188 capítulos, eles contaram assim, 594 capítulos antes do Salmo 18 e 584 depois do Salmo 18, porque, na verdade, tem 1.189 capítulos. Então, tira o centro, você conta para lá 594 e conta para cá 594. Aí, qual é o centro da Bíblia? Aí a pergunta era qual o verso central. O verso central é o Salmo 118, 8, que é justamente 1188. 118, 8.
Então, o verso central de toda a Bíblia é o 118:8, né? Mas o que esse salmo, o que esse verso fala, né? Que aí acho que essa era a mensagem que a pessoa que encontrou essa curiosidade quis enviar, né? E que, na verdade, ele queria falar sobre a vontade de Deus perfeita para a nossa vida, né? E a ideia era a seguinte: se alguém perguntar, ou a próxima vez que alguém perguntar para você, ou dissesse, cara, eu gostaria muito de saber qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu queria muito saber a perfeita vontade da minha vida. Aí você responderia com o Salmo 118:8. É melhor buscar, vou pegar a NVI que vai dizer isso. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. A grande lição do centro. Confiar em homens. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Quem lembra desse slide? Quem lembra? Lembra, mano? Já viu isso aí alguma vez? Você que lembra, né, Afonso? Lembro. Mas era isso. Cara, isso me veio umas 2 vezes, cara, na mente. Será que estava alguém precisando ouvir isso aqui? Você, Melhor eu lembrei. buscar, confiar em Deus, refugiar-se em Deus. Confiar O nele. que, César? O Franco estava falando sobre o verso central, ou o capítulo, né? O menor capítulo, eu lembrei 117, né? E como está aberto aqui, o verso 8, 118, fala isso. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, né? A revista. Então, o 118:8, César, o 8 do 118 é o meio, é o versículo central da Escritura. Curiosamente, foi o que eu falei, que é 1188, tirando o 118. Sim. Faz uma conta para 594 lá, para cá, e aí acha o centro. O versículo central. Aí quando o cara diz assim, qual é a vontade de Deus? Centro? Dá vontade de Deus. Era essa a pergunta que o pessoal fazia muito você. Eu quero saber qual é o centro da vontade de Deus para minha vida. O centro da vontade de Deus para minha vida. Você confia em Deus. Agora, se tu não conhecê-lo, não vai confiar. Se não for pelo Espírito Santo, também não vai confiar. Tu vai confiar nos teus jeitinhos brasileiros. Cada um na sua. Cada um de nós dando o seu jeitinho. Valeu, obrigado. Agora vou me calar mesmo. Tá. Franco, hoje, na live das crianças aí, que juntou algumas regiões, né, daqui São Bernardo, Guarulhos e lá o Santa Amaro, as irmãs fizeram uma dinâmica em que os filhos tinham que fazer o exercício da confiança, né, sem digamos assim, ver nada, né? E aí eles tinham que se lançar próximo àquela pessoa, né? Ou nos braços do pai. Achei muito interessante que os dois daqui de casa, eles não titubearam. O que eles fizeram? Eu falei assim, e aí, Fernando? E aí, Paulinho? Paulinho largou o corpo, confiou que eu ia pegar ele sem ele bater no chão. Fernando veio atrás, fez a mesma coisa. E o que a gente observou foi que as crianças que estavam aí na live, né, participando dessa dinâmica, fizeram a mesma coisa. E na hora, ouvindo você falar aí sobre essa questão da dependência, eu lembrei do texto lá de Mateus, se não me engano, 18, que Jesus admoesta, fala para os ouvintes dele, que se nós não nos tornarmos como criancinhas, né, criancinhas, a gente não pode entrar no reino do céu. E aí, você falando sobre isso, sobre essa dependência do Espírito Santo, que é a dependência do Pai e do próprio Jesus, né? É o Pai e o Filho em nós, através do Espírito Santo. Isso fala que eu preciso me tornar um filho, né? Talvez não buscar aquele crescimento rápido, né, que muitas das vezes atrapalha, mas buscar essa simplicidade da criança, que quando ela, digamos assim, é desafiada ou
se apresenta para ela uma proposta, ela simplesmente ela confia. Ainda mais se for aquela pessoa que nem os filhos para os pais, né? Pelo menos os dois aqui pequenos comigo, fizeram essa dinâmica sem receio, crendo que eu iria segurá-los, que eles não iam bater no chão, que eles não iam cair se atirando. Foi um negócio assim incrível. Ouvindo você falar, eu lembrei desse texto lá, que, se eu não me engano, está em Mateus 18, né? Que Jesus fala que nós precisamos nos tornar como criança e precisamos aprender a confiar no Pai, né? Amém. Amém, amados. Alguém tem alguma pergunta para o Franco aí? Aproveita. A nossa caminhada vai ser difícil. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Franco? Abre o microfone e faz. Ninguém, né? Então, aí. Bom, queridos, se Deus quiser, essa semana próxima, agora estaremos juntos outra vez. Amém? Lembrar vocês que da live de sexta-feira, a gente vai ter sobre oração. Reserva esse dia, porque a gente entende que precisamos aprender a orar e orar. E a gente vai ouvir um ensinamento de um irmão que para nós é uma referência nisso. Eu queria estender isso a vocês, tá bom? Também queria agradecer a Deus pela vida do Alessandro e da Vanessa, 18 anos de casado, né? É isso, hein? Parabéns, meu irmão. O Senhor sustente vocês, fortaleça. Que o Vitor aí possa se alegrar, os pais que estão sendo felizes. Obrigado. Nossa, obrigado. Joia. Amém, queridos. Verdade, obrigado. Tá bom. Se quiser abrir aí os microfones, geral, para a gente dar aquela despedida básica. Beijo no coração de todos. Franco, muito obrigado aí por nos servir com a palavra. Beijo na obrigado vida, você. Família toda. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de servir os irmãos aí. Lavar os Amém. pés, os amados. Obrigado aí. Grande abraço para todos. Tamo Beijão. junto, hein? Obrigado. Obrigada.